Estamos agora iniciando o estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Continuando a temática Reflexões sobre Sexo, Sexualidade e Sexualismo. Esse tema que é tão pouco tratado nas palestras, nos seminários espíritas, e que nós abrimos aqui a oportunidade de fazer alguns comentários em cima dos textos extraídos desta obra. Sempre lembrando que o objetivo maior é incentivar a leitura de todo o livro. Aqui nós apenas comentamos algumas passagens de alguns parágrafos, sempre buscando extrair literalmente o conteúdo que está no texto. Vamos para a nossa introdução comentando uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 2. Observa a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ao Senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência. Então vamos aqui fazer algumas considerações para introduzir o nosso estudo dessa noite. Habitualmente nas suas mensagens, Emmanuel sempre está nos convidando a refletir, a meditar, buscando aprofundarmos-nos nas possibilidades de abertura para o trabalho de renovação que o Evangelho nos convida. E aqui ele inicia dizendo: observa a natureza do teu campo íntimo. Observa o que habitualmente faz parte das tuas criações mentais, da tua imaginação, dos objetivos da tua vida. E em seguida acrescenta: e acautela-te para o futuro. Tem cuidado, tem vigilância, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito. Mas a questão não é essa. A questão não é a morada exterior na qual nós estejamos ou para a qual nós iremos. A questão é o mundo íntimo nosso que vai definir as possibilidades de aproveitamento ou de desaproveitamento de onde estivermos. Por isso ele diz: mas há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor do bem ou do cárcere do mal. E a parte mais significativa nessa passagem da mensagem: que tiveres escolhido para a tua residência. A responsabilidade principal, definidora, é a que fazemos no dia a dia, nos objetivos que armazenamos, nos sonhos que acalentamos, naquilo que constitui o nosso mundo íntimo e de cuja responsabilidade nós somos os verdadeiros e principais condutores. Por isso, analisemos como atualmente estamos em termos emocionais, espirituais. E percebendo-nos ainda com certos desassossegos, com certos desequilíbrios, busquemos resolver o quanto antes. Como o próprio apóstolo Paulo já dizia nas suas cartas, devemos observar o corpo físico no qual estamos nos apresentando temporariamente na Terra como o verdadeiro templo de Deus e de que deve estar sob a direção de um espírito que busca se iluminar, interagir e estar em harmonia com os propósitos do Evangelho do Cristo.
E assim vamos para o nosso estudo dessa noite, que lembramos, hoje abordaremos a quarta parte. Nos estudos anteriores em que tratamos desse tema, vocês encontram no nosso canal no YouTube, canal José Soares de Melo, onde não só os estudos desta obra, mas de outras obras que já abordamos nesses nossos encontros pela internet. Então, lá vocês encontrarão e poderão ampliar o entendimento sobre alguns pontos que continuaremos a tratar nessa noite. Aqui eu trouxe o último slide do qual nós abordamos na semana passada para fazer um link com a temática que irá continuar nessa noite. E então, é claro que o aumento dos homossexuais no mundo tem a ver com a necessidade de muitos espíritos, quando estagiaram na heterossexualidade, terem se viciado e agora estão retornando, convidados à expiação. Então, esse é um tema que recebe certa variedade de entendimento e de conceitos no próprio movimento espírita. Aqui nós nos prendemos, sobretudo, ao texto e às colocações que foram trazidas pelo projeto Espiritizar. Nesse entendimento, a homossexualidade, como temos visto, não é apenas uma questão de escolha de comportamento sexual, mas deve ser vista, sobretudo, como uma questão resultante de desequilíbrios que o espírito fomentou em seu passado reencarnatório, quando esteve na heterossexualidade. Então, o mau uso, que aqui é usada a palavra viciado, é aquele hábito, aquele comportamento, aonde as mudanças múltiplas de parceiros, de forma irresponsável e muitas vezes a prejudicar os outros, fizeram parte de nossas atitudes na área da sexualidade no passado. A tal ponto que gerou-se um nível de sentimento de culpa e de certo desequilíbrio intenso do espírito para com o que ele fez, e que redunda, muitas vezes, na mudança da apresentação física que o espírito tem, aonde ele traz o psiquismo diferenciado do corpo em que está utilizando presentemente. E isso, nesta obra, nós somos convidados a observar como uma expiação, como uma prova difícil para esse espírito. Mas há ângulos variados nessa temática que nós estaremos tratando nessa noite. Há uma confusão sobre uma programação de Deus e a consequência do que fazem os homens. O aumento não tem a ver com uma programação em si, mas é a consequência das existências passadas, que agora retornam pedindo reparações. Então, nada de se atribuir o surgimento da homossexualidade a uma programação das leis divinas, a qual o espírito teria se submetido antes de reencarnar. Não. Deve ser visto como uma consequência do que o espírito fez no passado. E desse ponto de vista, o aumento da homossexualidade, como temos visto nos dias atuais, é o reflexo do vício na área da heterossexualidade praticado por muitos, homens e mulheres.
e que agora retornam à reencarnação, vivenciando um nível de inadaptação, de desassossego com a aparência física que temporariamente estão se apresentando na vida humana. Aqui é sempre bom relembrarmos que a análise desse tema, como é colocado no livro, é a análise do ponto de vista do espírito imortal. Então, muitas vezes vai colidir com a perspectiva hoje tratada em determinadas áreas na psicologia, na psicanálise, que não observam o homem como espírito imortal e que atribui a experiência física como única de cada um que reencarna. Mas não é essa a maneira espírita de encarar a vida. E por isso as colocações que esta obra traz. Eu sempre destaco isso para não se atribuir que os conceitos e as análises que estamos realizando aqui são uma interpretação pessoal minha. Não. Elas têm por base o conteúdo explícito do livro e do grupo que essa obra vem de um projeto lá da Federação Espírita do Mato Grosso, o Projeto Espiritizar. É da cabeça de um grupo de espíritos encarnados e desencarnados que construíram o livro. Alguns conseguirão colocar a sua função genésica a serviço da coletividade. Outros, talvez, possam novamente se viciar. Infelizmente. Ainda mais por conta da depravação sexual, quando ainda estagiavam no heterossexualismo. Eis a questão. Então, há muitos que, se percebendo na condição de homossexualidade, conseguem trabalhar e atuar na vida humana de forma a canalizar as energias na área genésica para atividades de serviço da coletividade, para expressões artísticas, para a vivência de uma forma mais ampla em termos de prática do bem. É uma comparação apenas, não é exatamente assim como ocorre. Mas vejam, há pessoas que, por exemplo, tendo determinada limitação física, como a cegueira ou um problema outro mais sério, conseguem unir forças e, mesmo com aquela deficiência naquele órgão, ter um desempenho e um aproveitamento da existência física positiva e marcante. Nós temos, por exemplo, grandes cantores que nasceram cegos, mas esse impedimento não evitou de eles direcionarem forças e recursos para superar aquele problema e viverem um nível possível de bem-estar pessoal na sua encarnação. Há muitos que se isolam no anonimato e na revolta. Na área da sexualidade, nós iremos ver que alguns conseguirão direcionar essas energias para se destacarem em determinadas áreas de atuação humana. Outros, infelizmente, como o texto diz, entregar-se a uma depravação sexual. Depravação aqui no sentido de viver uma multiplicidade de parceiros na homossexualidade em termos de desequilíbrio e de desrespeito ao próprio corpo. Claro, tudo dentro
das possibilidades que o livre-arbítrio de cada um de nós traz. E aqui não estamos de maneira nenhuma direcionando regras de conduta, mas mostrando como a coisa ocorre e como há diversos meios de ela se expressar na vida humana. O ponto essencial tem a ver com o estado em que o espírito está. O espírito é convidado a se utilizar da experiência expiação em experiência aprendizado e com isso em uma conquista êxito. Então, nesse parágrafo do livro, está na página 60, é colocado o seguinte, olha, é possível pegar essa experiência difícil, porque, reflitamos, não é fácil para qualquer um homem ou mulher que se percebe num corpo que não traduz as características que sente no seu íntimo. E com isso gera uma série de desassossego para a sua vida íntima. Não é fácil, é uma experiência expiação, mas que pode ser transformada em experiência aprendizado. Experiência aprendizado aqui como? Com a perspectiva que aqui recebemos da imortalidade da alma, de que a experiência no corpo que nós estamos tendo é apenas uma de inúmeras que já tivemos e que iremos ter. E que não podemos confundir a vida com o corpo, porque a vida, em essência, é o espírito. Observando a questão do ponto de vista espiritual, claro, tornar-se-á menos difícil conduzir a experiência expiação para uma experiência aprendizado. E a partir dela, há uma conquista êxito. Não são poucas as dificuldades que a criatura humana enfrenta na sua encarnação. Mas nós aprendemos que todas elas têm um endereço certo, estabelecido pelas ações do presente ou do passado, e que se traduz em necessidade de aprendizagem para o espírito, e não de revolta nem de desequilíbrio. O objetivo dessas situações difíceis, como essa que estamos analisando na área da sexualidade, é para que o espírito cresça, se imponha sobre as necessidades físicas, domine com o pensamento esclarecido e o amparo espiritual elevado as influências de desequilíbrio de uma sociedade materialista como nós nos encontramos. O objetivo é esse. Entre a perversão sexual e a fidelidade, seja na heterossexualidade ou homossexualidade, o mais importante é a fidelidade. Sabemos que muitos homossexuais vivem de maneira digna, respeitando-se enquanto casal homoafetivo. Então aqui, dentro da temática, o livro abre para nós essa possibilidade também de reflexão. Muitos não conseguirão direcionar as energias genésicas para o trabalho de coletividade, para o direcionamento a outras áreas, e se sentirão necessitados de ter uma companhia. Que haja fidelidade, dignidade e respeito nessa companhia. É o que a obra aqui convida aquele que, inclusive, independente da homossexualidade, mesmo que ele seja heterossexual, o propósito é
a vida equilibrada e fidedigna a alguém, e não a multiplicidade de parceiros e a irresponsabilidade com a conduta. O espírito é convidado a utilizar a experiência da homossexualidade para viver para a coletividade, estando numa polaridade inversa em que se transitam temporariamente. É muito grande o número de espíritos que poderiam auxiliar a coletividade se canalizassem seu empenho nisso, todo o seu empenho nisso. Então sempre há um convite íntimo para aqueles que vivem essa área de conflitos, para canalizar as suas energias para viver para a coletividade. É a vida onde a entrega a objetivos mais elevados possibilita um nível de paz íntima e de sossego na área das energias genésicas, que são profundamente criativas e que realizam o espírito e que faz ele se sentir muito bem. A maioria de nós conhece alguém que preferiu viver solteiro ou solteira e sem parceiros sexuais. Muitas vezes, por não se adaptar à heterossexualidade e também não aceitar vivenciar a homossexualidade. É algo que, no uso do livre-arbítrio, da nossa liberdade pessoal, nós somos chamados a fazer as escolhas que percebamos mais adequadas a nós. Como não sentem as funções da paternidade, da maternidade de maneira biológica, como os outros que estagiam na questão da heterossexualidade, é fundamental que o espírito aprenda a colocar-se como agente da obra coletiva da criação. Nessa parte, o livro dá mais ênfase a essa opção de sublimação das energias. Mas, evidentemente, reconhecendo e respeitando as opções que divergem desse incentivo que a obra nos conduz a refletir. E no final, quando diz, é fundamental que o espírito aprenda a colocar-se como agente da obra coletiva da criação. É claro que a perspectiva da imortalidade da alma, da justiça de Deus, da reencarnação, ajudarão profundamente nessas escolhas, porque facultarão ao espírito certa tranquilidade interior, por ele perceber, não só perceber, mas ter certeza de que a vida não é o corpo físico que temporariamente ele se expressa. E que se hoje esse corpo não condiz com as suas necessidades que ele identifica, mas para frente ele terá outro corpo e que possivelmente condizirá. O Espiritismo compreende que, sendo os espíritos viajores do universo e sendo convidados a sermos agentes de Deus na criação, o mais importante é aproveitarmos a experiência para adquirirmos o máximo de desenvolvimento de nossos potenciais divinos. Então, aqui quando inicia, lembrando essa compreensão que o Espiritismo nos traz, de nos percebermos espíritos viajores do universo e agentes da divindade na Terra, facilitará muito
o engajamento que venhamos a ter em determinada área de atuação da vida, sem abrirmos campos para o desequilíbrio das energias sexuais, como tem acontecido no resultado da influência gritante dessa sociedade materialista. Então, prossigamos. Aqueles que ainda não estiverem se sentindo na condição de manter a sua vida a favor da coletividade e quiserem buscar um relacionamento homoafetivo, busquem, antes de tudo, a dignidade da fidelidade e não as trocas indevidas. Então, esse tópico do tema termina nesse parágrafo, aonde novamente é reiterado a advertência para aqueles que estão quer em um relacionamento homoafetivo, quer heterossexual. A dignidade da fidelidade é o principal. E evitando-se as trocas indevidas, que normalmente apenas abrirão portas a desequilíbrios e vícios nessa área, que fatalmente redundarão em sofrimentos futuros. É para isso que o livro nos adverte aqui. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Boa noite a todos.